Eu pensei que chegaria aqui na entrada desse vídeo para falar com vocês sobre a decisão que deve, inclusive, sair nas próximas horas sobre o recurso do grupo norte-americano para derrubar a liminar da associação e tentar retomar o controle do futebol. Inclusive, vocês vão ver durante o vídeo que eu cheguei a comentar isso, mas não. Eu venho aqui na entrada deste Fala Gigante para falar sobre uma outra informação, porque o Vasco da Gama não para, meu amigo torcedor. E a gente fechou o vídeo e veio essa quentinha aqui, ó. Vasco da Gama acertou a contratação do técnico Álvaro Pacheco, que já estava acertado, ele desembarcou no Rio no último domingo, já falou em nome do Vasco, mas apenas hoje o Vasco oficializou a chegada do técnico português. Assina um contrato até o final de 2024, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada, caso o Vasco permaneça na elite do futebol brasileiro. Álvaro Pacheco chega ao Vasco da Gama com os seus auxiliares Pedro Valdemar e José Teixeira, o preparador físico Leandro Mendes e também o fisiologista de alta performance Ricardo Ferreira. Álvaro Pacheco desembarcou domingo no Rio de Janeiro e ontem ainda, segunda-feira, teve seu primeiro dia de trabalho no CT Moacir Barbosa. Conheceu as instalações, conheceu o elenco e acompanhou todas as atividades. Álvaro Pacheco, 52 anos, nasceu em Lixa, Portugal, passou pelos clubes do Penafiel, FAF, Vizela, Estoril e Vitória de Guimarães, onde se destacou muito no futebol português, foi eleito o terceiro melhor técnico do campeonato português da temporada 23-24. Esse é o técnico que chega ao Vasco com moral, com pompa, após uma boa temporada no futebol do velho, né, continente do futebol português. Então é assim que a gente começa. Álvaro Pacheco anunciado. Mais detalhes sobre essa chegada? Boa noite, gigante. Agora, fiquem com o vídeo. Tá cheio aí, ó, de novidade. O que não falta é notícia. Tem bomba aí, hein? Revisa saindo, fundo árabe chegando. Vê aí, que é a melhor coisa que você pode fazer agora. Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Já já, Vasco e Fortaleza entram em campo pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Um jogo decisivo, um jogo muito importante para a temporada do Vasco da Gama. Um jogo que vale mais de 3 milhões de reais à equipe que passar de fase e chegar às oitavas final da Copa do Brasil. E para uma equipe, para uma SAF como hoje é a do Vasco, que está devendo os direitos de imagem dos seus atletas, nada melhor do que milhões caindo na conta nesta noite de terça-feira. E a única coisa que o torcedor vascaíno queria nesta terça, dia 21 de maio, era se preocupar com o Vasco. A única coisa que o vascaíno queria era ter acordado nesta terça-feira pensando em Vasco e Fortaleza. Mas, meu amigo torcedor, no Vasco não é assim. Meu amigo torcedor, o vascaíno, não pode se preocupar apenas com o futebol, pois, para o vascaíno, a preocupação tem que ser dentro de campo e também fora de campo. Para o vascaíno, é acordar pensando na decisão contra o Fortaleza à noite e pensar também em quem será o novo dono do Vasco da Gama. Pois nesse momento é muito eminente que o grupo norte-americano sairá, venderá as suas ações. E se a expectativa era que Crevisa, de José Roberto Lamáquia, se tornasse a nova dona da Vasco da Gama SAF, nestas últimas horas as coisas mudaram muito. E a gente vai trazer aqui a vocês, como colocamos inclusive na capa do vídeo, uma nova rota, um caminho diferente, um novo comprador pode estar pintando na nossa colina histórica. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui com vocês neste Fala Gigante, vai trazer aí todos os detalhes de tudo que está acontecendo nesse momento nos bastidores da nossa colina histórica, falar sobre essa partida entre Vasco e Fortaleza que estará acontecendo à noite e falar também sobre essa mudança, né, de comprador. Se antes José Roberto Lamáquia representando a Crefisa, hoje um fundo árabe pode ser aí o mais novo dono da Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba,
Te aviso agora, neste momento, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é sempre o nosso primeiro vídeo e sai pela parte da manhã, às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigantes, que é o segundo vídeo do dia, exatamente esse que você está assistindo agora e sai pela parte da tarde, entre 1h30, 2 horas e 3 horas da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que sai sempre pela parte da noite. Hoje, como o Vasco entra em campo às 9h30, o Boa Noite Gigante será um pouquinho mais cedo. Esse Boa Noite Gigante tende a ser por volta das 6 horas da tarde. Então fique atento, fique ligado para não perder nada se tratando do nosso Vasco da Gama. Contamos muito com você. Dito isso, se inscreva, pois a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Sem a sua inscrição, o nosso canal não vai a lugar algum. E também, é claro, curta o vídeo, compartilhe o nosso canal e ative o seu sininho de notificação. Show, Vascão! Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui, primeiramente, aplaudindo o torcedor vascaíno. Porque o torcedor vascaíno ele é digno de aplausos. Sim, aplausos. Pois o Vasco, que nesse momento vive um clima de instabilidade fora das 4 linhas, e um clima de instabilidade não falo na questão jurídica, falo na questão de um futuro para o próprio torcedor. Pois fica a grande interrogação: quem será o novo dono? Como ficará a questão na justiça? A 777 vai retomar o controle do futebol? A Crefisa vem ou é um fundo árabe? O técnico Álvaro Pacheco vai dar certo? Felipe Coutinho vem realmente no meio do ano? Os atletas vão continuar com os direitos de imagem atrasados? O salário vai atrasar no mês que vem? Quem vai pagar e quem vai encher os cofres hoje da Vasco SAF? Pois, de acordo com as últimas notícias, não há dinheiro mais. Então, assim, são dúvidas que acontecem. E dúvidas essas que, de fato, ao meu ver, credibilizam o torcedor vascaíno de hoje, às 9h30 da noite, não ir a São Januário assistir o jogo. Mas mesmo diante de tudo isso, a torcida do Vasco é uma torcida apaixonada. Mesmo diante de tudo isso, a torcida do Vasco é uma torcida louca por esse clube. E não à toa foi confirmado agora que para essa partida das 9h30 da noite, entre Vasco da Gama e Fortaleza, todos os ingressos foram esgotados. Não há mais ingresso à disposição do torcedor. O vascaíno esgotou os ingressos para esse jogo entre Vasco e Fortaleza na noite de hoje. Esse é o torcedor vascaíno. Essa é a torcida do Vasco. Então, casa cheia, jogo importante, clima de final no Caldeirão hoje, às 9h30 da noite. E é claro, meu amigo torcedor, é preocupante, porque hoje, às 9h30, o Vasco entra em campo contra a equipe do Fortaleza, porém com o elenco, com seus direitos de imagem atrasados. O salário não está atrasado, o salário tem que cair sempre no 5º dia útil do mês, então ainda não venceu o salário. Hoje estão todos os atletas com o salário em dia, mas os direitos de imagem deveriam ter sido pagos ontem, dia 20 de maio, e não foram pagos. Hoje a informação que temos é que o dinheiro vai cair na conta dos atletas assim que pingar na conta do Vasco o dinheiro adiantado da Betfair, a nova patrocinadora master do Cruz Maltino. Inclusive, né, as últimas informações que também tivemos e vamos trazer aqui a vocês agora é que os atletas do Vasco não se surpreenderam, não foram pegos de surpresa com o atraso dos direitos de imagem. Então, hoje o grupo vai a campo com os direitos de imagem atrasados, mas sem nenhuma surpresa, pois já se esperava dentro do Vasco da Gama que esse atraso viesse a acontecer. Certo? É um jogo importante, é um jogo decisivo, que a gente tem que ficar ligado, tem que ficar de olho e vai trazer tudo a vocês sobre esse jogo, né, com clima de final que acontecerá nessa noite de hoje em São Januário. Todos os detalhes de Vasco e Fortaleza no Boa Noite Gigante, que vai estar saindo por volta das 6h30, 7 horas da noite. Então, já te aviso de antemão, volte ao canal, ative o sininho de notificação, pois assim que sair, né, nosso Boa Noite Gigante, com todos os detalhes aí de Vasco e Fortaleza e todas as informações que saírem nessas próximas horas de terça-feira, você estará vendo, assistindo no nosso vídeo que sairá pela parte da tarde. Show de bola, Vascão, a prosseguir aqui com o vídeo, porque realmente as últimas informações caíram como uma bomba no meio da torcida do Vasco. Ontem já começou com a informação de que o grupo norte-americano, no caso, iria entrar, isso já era certo, mas avançou, né, na possibilidade e inclusive, né, entrou com uma ação sendo defendido pelo escritório do advogado Márcio Vieira Souto, apresentando aí um recurso para derrubar a liminar que na semana passada fez com que o Vasco da Gama Associativo retomasse o controle
do futebol. Inclusive, o advogado Márcio Vieira Souto, ele se manifestou sobre esse caso na noite de ontem e disse assim, ó, abre aspas, vamos recorrer. A decisão não tem fundamento, provoca uma insegurança jurídica para as SAFs no Brasil e pode prejudicar o Vasco por uma suposta inadimplência futura de uma empresa que já injetou 310 milhões de reais na sociedade e que sanou quase todas as dívidas do futebol. Essa foi a informação. E nesse momento que temos a trazer a vocês é o seguinte, recurso que o advogado, deixa eu trazer o nome certinho dele aqui a vocês, Márcio Vieira Souto, apresentou neste momento, nesta tarde de terça-feira, de acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, já está nas mãos do desembargador relator César Felipe Cury, da 20ª Câmara do Direito Privado. A expectativa é que a decisão saia nas próximas horas desta terça-feira. Então, fiquem ligados, fiquem atentos, porque essa decisão vai sair nas próximas horas. Muito provavelmente a gente vai estar subindo o vídeo e essa decisão pode estar saindo. Então, fiquem ligados. Ou até mesmo a gente subiu o vídeo, a decisão saiu, a gente colocou um trechinho lá no início do vídeo. Se não tem nenhum trechinho, é porque a decisão ainda não saiu. Se tem trechinho, a decisão saiu e vocês vão conseguir acompanhar aí de uma forma simultânea. Mas a expectativa é que saia no finalzinho da tarde e aí a gente vai completar essa informação a vocês no Boa Noite Gigante. Show de bola, Vascão. Além de tudo isso, né, dessa decisão aí que o grupo norte-americano está recorrendo para tentar retomar o controle do futebol. Ontem também tivemos a notícia, né, que um perito foi impedido de entrar no escritório da Vasco da Gama SAF na Barra da Tijuca e que a Vasco da Gama SAF ontem entrou com um agravo de instrumento contra a liminar obtida pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Nessa ação que a Vasco da Gama SAF, entrou com esse agravo de instrumento, ela pede que fosse restrito o poder do Vasco da Gama em 30% das ações e também fosse impedido o grupo norte-americano de realizar novos aportes e parar nos 30% já integralizados. Automaticamente, uma ação que faz com que a Vasco da Gama SAF detenha 40% das suas ações e a própria Vasco da Gama SAF seja dona dela mesma. Um inscrito do canal, ele comentou na Corda Vascão um comentário que eu gostei muito, eu faço questão de trazer aqui a vocês, porque não tem lógica a Vasco da Gama SAF, ao meu ver, entrar com esse agravo de instrumento, porque é assim, a própria empresa querendo ficar com ela mesma, é o próprio CEO Lúcio Barbosa entrando com um agravo de instrumento para que ele se torne o CEO Master, assim, ao meu ver, é claro, né, a gente pode estar falando uma besteira como eu trouxe a vocês na Corda Vascão, mas ao meu ver isso dá um entendimento de golpe. É como se a Vasco da Gama SAF quisesse tomar o controle da própria Vasco da Gama SAF, o que não tem sentido algum. O contrato assinado não foi para isso. O contrato assinado tem que ter um sócio majoritário. Esse sócio majoritário não pode ser a Vasco da Gama SAF. Inclusive, né, o inscrito, ele diz assim, é a mesma coisa que o Vasco tivesse um carro. O Vasco comprou o carro, tem o carro. O Vasco tem o objetivo de vender essa parte do carro para assim, vamos pessoalizar, né? Vamos trazer para nós. Eu tenho um carro, eu pego esse carro e quero vender 50% do carro para um amigo meu. Ó, 50% do carro é teu. Você usa o final de semana, eu uso o outro, a gente faz assim, fechado? Beleza, tá fechado. E aí, do nada, o carro, que não tem autonomia para isso, ele quer em um determinado momento ficar com as ações. Por conta, eu briguei com meu amigo e o carro vai ficar com as ações. Isso não tem como, né? Não existe. Tô falando uma loucura, mas é exatamente isso que a Vasco da Gama está querendo fazer. Por uma disputa entre sócios, a Vasco da Gama SAF, sem autonomia, quer ser a sócia majoritária dela mesma, o que é uma grande loucura. Então, assim, a gente está com muita informação, a cabeça do torcedor vascaíno está muito mexida, e volto a repetir o que eu falei lá no início, não era para a gente estar se preocupando com isso, era para o vascaíno acordar hoje, terça-feira, preocupado na partida contra o Fortaleza, mas infelizmente no Vasco não é assim. Infelizmente, no Vasco da Gama é diferente. E se depois de tudo isso que a gente acabou de trazer a vocês, a cabeça do vascaíno já ficou mexida, as últimas informações mexem ainda mais. Ontem, o jornalista PVC, ele trouxe uma informação confirmando que José Roberto Lamáquia não iria comprar a SAF do Vasco. Houve muita dúvida diante dessa notícia, uma dúvida inclusive minha, porque as conversas entre Vasco e Crefisa, e entre 777 e Crefisa, já acontecem desde dezembro do ano passado. A gente não está aqui para mentir, a gente não está aqui para enganar, a gente está aqui para trazer informações. No dia 1º de dezembro de 2023, o jornalista Rafael Emiliano, ele confirmou que Crefisa e o grupo norte-americano, a Crefisa sendo representada por José Roberto Lamáquia, teve uma conversa com a 777. Essa primeira conversa aconteceu antes do mês de dezembro.
Então essas conversas já vêm acontecendo há muito tempo. A gente teve informações há pouco tempo atrás também que o grupo norte-americano já vem demonstrando esse desejo de vender as suas ações da Vasco da Gama SAF desde o ano passado também. E para o grupo norte-americano, tudo indica que a empresa, que no caso gostaria e teria negociações para uma venda, era exatamente a Crefisa. E a partir do momento que Pedrinho entrou na situação, as conversas se intensificaram ainda mais. Tudo que vazou nestas últimas horas não é mentira. A gente não está aqui colocando a nossa cara a tapa para enganar você, torcedor vascaíno. A gente está aqui para falar a verdade. Quando a gente chegou aqui e confirmou que José Roberto Lamáquia e Josh Wander conversaram há poucas semanas atrás, não é mentira, é uma grande realidade. A reunião aconteceu, inclusive, de acordo com informações, na última vinda da empresa norte-americana ao Brasil, ali no início do Campeonato Brasileiro, no meio de abril. Josh Wander veio ao Brasil e, nesse momento, conversou com José Roberto Lamáquia e estava tudo andando. O que deu uma travada foi até o fato do Vasco ter entrado na justiça contra o grupo norte-americano. A informação é que isso estagnou um pouco. Mas não foi por isso que a Crefisa saiu do negócio. A informação é que, nesse momento, o grande motivador para que José Roberto Lamáquia parasse de avançar nas negociações pela compra das ações do Vasco da Gama SAF foi a pressão interna hoje que Leila Pereira, presidente do Palmeiras e esposa de José Roberto Lamáquia, vem sofrendo internamente. Nesse momento, de fato, Leila Pereira vem sofrendo uma pressão grande, a oposição do Palmeiras vem detonando a Leila Pereira. Essa é a informação por várias situações que hoje a Leila vem causando dentro do Palmeiras, e a situação de saber que a Crefisa, representada por José Roberto Lamáquia, poderia estar comprando a SAF do Vasco, essa bomba estourou na Sociedade Esportiva Palmeiras, né, nos bastidores do Clube Paulista. Então, terá uma eleição no final do ano. A Leila, é claro, busca a reeleição, e a partir do momento que a Crefisa buscou comprar a SAF do Vasco, tudo isso foi palco para que a oposição viesse descascando a Leila. Então, devido a essa grande pressão, José Roberto Lamáquia é um grande palmeirense. É importante pontuar isso a vocês. O envolvimento do Vasco é com Leila Pereira. Leila Pereira tem o seu pai, o seu irmão, toda a sua família é Vasco da Gama. Então, o envolvimento do Vasco é diretamente com a Leila. José Roberto Lamáquia é palmeirense roxo. É sócio do Palmeiras, inclusive. Sócio do Clube Palmeiras. Então, assim, toda a pressão que foi vista, a possibilidade real de uma não reeleição caso José Roberto Lamáquia viesse a ser o novo dono do Vasco da Gama, fizeram com que o empresário desse uma recuada nas tratativas. O empresário e o Cruz Maltino, de fato, né, o empresário principalmente negou, o Pedrinho não negou em nenhum momento, né, a amizade, o carinho que tem com José Roberto Lamáquia, mas nesse momento a informação que temos a trazer aqui a vocês é que, de fato, as coisas não devem andar entre Vasco e Crefisa, principalmente o ponto-chave foi essa pressão interna sofrida por José Roberto Lamáquia dentro do Clube Paulista. Lucas, então o assunto entre Crefisa e Vasco parou? Não, continua. Hoje o assunto é sobre os naming rights. Hoje a Crefisa tem um interesse grande em adquirir os naming rights de São Januário. O que isso significa? O Vasco vai conseguir a reforma de São Januário diretamente com a Prefeitura do Rio de Janeiro, através do tal do potencial construtivo. Vocês lembram disso? Hoje, inclusive, estaria acontecendo uma outra sessão que foi cancelada. O Vasco vai conseguir uma grana forte para isso, junto à Prefeitura, arrecadar 500 milhões de reais através dessa lei do potencial construtivo para reformar São Januário. Porém, além desses 500 milhões de reais vindo da Prefeitura, o Vasco da Gama pode estar também conseguindo uma outra grana. No caso, a associação, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa grana seria através da venda dos naming rights de São Januário para a Crefisa. Um valor aí que supera a casa dos 300 milhões de reais para que a Crefisa comprasse o naming rights de São Januário e São Januário, após reforma, se tornasse São Januário Crefisa. Uma grana forte, uma grana boa, e é através dessa grana que hoje José Roberto Lamáquia mantém as conversas com o Vasco da Gama para comprar os naming rights do Caldeirão. Lucas, então agora o que será feito? Quem virá para o Vasco? O Vasco vai ficar na mão da associação? O Vasco vai ficar na mão da 777? O Vasco vai ficar na mão dessa SAF doida que inventou esse agravo na noite de ontem? E a informação que nós temos é que não. Tudo pode, de fato, mudar. E hoje, a informação que, inclusive, temos a trazer aqui a vocês é de que, meu amigo torcedor vascaíno, um fundo árabe está interessado no Vasco da Gama. Hoje, Pedrinho
vem mantendo conversas com um fundo árabe. As tratativas, as conversas se intensificaram ainda mais após a diretoria obter uma liminar onde retomou o controle da SAF das mãos da 777 Partners. Informações dadas pelo jornal UOL é de que, nesse momento, os árabes que já haviam se manifestado anteriormente com desejo de comprar as ações do Vasco da Gama avançou ainda mais após o recuo da Crefisa. Então, essa é a informação que nós temos, que um fundo árabe, nesse momento, negocia, conversa, negociações é uma palavra muito forte, né? Mas conversa com o Vasco da Gama e está interessado sim em comprar as ações do grupo norte-americano. 30% integralizados pela 777 e os outros 39% que estão em contrato de venda. Todo esse valor estaria sendo colocado à mesa por R$1 bilhão, sendo que desse 1 bilhão, 400 mil iriam para o Vasco da Gama em forma de aporte, setembro desse ano e setembro do ano que vem, e os outros 600 milhões entregues à mão do grupo norte-americano a partir das ações já integralizadas, compradas pelo grupo. O grupo norte-americano pagou em torno de 300 milhões de reais e vai receber 600, ou seja, uma valorização de 100% do valor investido pela 777 Partners. Então, essa informação, nesse momento, é que um fundo árabe, de acordo com o UOL, após o recuo da Crefisa, tem um grande interesse em adquirir as ações do nosso Cruz Malte. Deixe a sua opinião nos comentários. Se você pudesse escolher, quem você escolheria? Um fundo árabe? A Crefisa? Um investidor brasileiro? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, um vídeo agitado, movimentado, com muitas novidades, como vocês puderam ver aí no canal. Então, se inscrevam, meu amigo torcedor. Compartilhem o vídeo. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.